Oi, por favor, você poderia me mostrar por aqui algum objeto que tenha a forma de uma figura geométrica? Posso. Poste. Forma cilíndrica. Este botão seria um círculo. Essa janela, por exemplo, né? Tem uma forma retangular. Aqui, por exemplo, essa linha. É isso mesmo, basta você dar uma olhadinha à sua volta para você perceber como nós estamos rodeados por objetos que têm formas, tamanhos e outras características. E foi observando as formas existentes na natureza e os objetos criados pelo homem é que foram identificadas as figuras geométricas. É isso mesmo que você está pensando. As figuras geométricas são o assunto da nossa teleaula. Nessa teleaula, você vai conhecer ou recordar os diversos tipos de figuras geométricas. Desde as figuras geométricas elementares, como o ponto, a reta e o plano, até os sólidos geométricos, como o prisma e o cilindro, e os sólidos geométricos truncados e vazados. Por favor, você pode me dizer que figura geométrica ou figuras geométricas podem ser vistas nessa peça aqui? Seria um semicírculo com um quadrado interno, um cone e uma esfera. Uma esfera e uma haste cônica. Viu como é importante ter as figuras geométricas na cabeça? Porque mesmo as peças mais complicadas, como é o caso deste manípulo, podem ser associadas a um grupo de figuras geométricas. E se você pode relacionar uma peça ou um objeto da mecânica com as figuras geométricas, fica muito mais fácil ler e interpretar os desenhos técnicos mecânicos. Então, o que estamos esperando? Esta tá ótima. Tem círculo, tem quadrado, tem tronco de cone. O desenho dessa peça que está aparecendo no monitor tem tudo quanto é forma geométrica. É mesmo. Agora, eu acho melhor a gente começar do começo. Você está falando das figuras geométricas elementares. Exatamente. Eu posso falar? Fala. Bom, vamos até a prancheta que eu vou mostrar o começo de tudo. Você pode até fazer junto comigo. Pegue uma caneta e pressione contra uma folha de papel. Assim. Olha, essa marca que a gente acabou de fazer é a representação de um ponto. O ponto é a figura geométrica mais simples. Ele não tem dimensão. Quer dizer, ele não tem nem comprimento, nem largura, nem altura. No desenho, o ponto fica determinado pelo cruzamento de duas linhas. Para identificar o ponto, nós usamos as letras maiúsculas do alfabeto latino. Eis aí o ponto A, o ponto B e o ponto C. Mas isso é apenas o ponto de partida. Ainda tem muita figura geométrica por aí. E aí, seu Ananias? Não vai me dizer que não dá para consertar? É claro que dá para consertar. É só substituir esses dois gomos que a sua corrente vai ficar novinha. Mas a gente não está aqui para aprender a consertar corrente, e sim para aprender a interpretar desenho técnico-mecânico, não é mesmo? Pois então, eu estava aqui justamente pensando no assunto dessa teleaula. Veja só, essa corrente é formada por pequenos gomos, como esse daqui, ó, ligados uns nos outros. E daí? Daí que isso tem a ver com uma figura geométrica elementar. Vamos imaginar que cada gomo desses aqui, ó, fosse um ponto. Então, a união de pontos é uma linha. Peraí, o senhor está querendo me dizer que uma linha é uma sucessão de vários pontos? Isso. A gente pode imaginar uma linha como um conjunto infinito de pontos colocados um do lado do outro, como os gomos dessa corrente. A gente pode pensar a linha como o deslocamento de um ponto. O rastro que ele deixa é uma linha. Ah, se a minha geometria não desabou, a linha só tem uma dimensão, é isso? Exatamente. A linha só tem comprimento. E olha só, esticando a linha, a gente tem uma linha reta, mais conhecida como reta. E é bom lembrar que a reta não tem começo nem fim. E é muito fácil de representar. Veja só, aí está a representação de uma reta. E como toda reta, ela deve ser identificada por uma letra minúscula do alfabeto latino. Por exemplo, a letra R. No seu livro de estudos, você também vai ver como obter e representar uma semi-reta e um segmento de reta. Agora, o importante é seguir em linha reta na direção de novos conhecimentos. Muito bem, a gente já viu o ponto, linha, linha reta. Agora falta a gente recordar o que é um plano.
É isso mesmo, o chão, a parede, o tampo de uma mesa nos dão uma ideia do que seja um plano. Agora, será que não tem uma outra maneira da gente imaginar o que é um plano? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Ah, já sei. A gente pode imaginar o plano como sendo formado por um conjunto de retas colocadas uma do ladinho da outra, todas na mesma direção. Ah, também dá para imaginar o plano como o resultado do deslocamento de uma reta numa mesma direção. E tem mais. É claro que o plano não tem começo nem fim, mas na hora de fazer a sua representação, a gente delimita o plano por linhas fechadas. Assim. Para identificar os planos, são usadas letras gregas como alfa, beta e gama. Imagine que essa pasta representa um plano e este lápis uma reta. O plano e a reta podem estar assim, na posição horizontal, ou assim, na posição vertical, ou assim, na posição inclinada. Certo, Ângela? Certo. O que você está desenhando? Ah, são as figuras planas. Ah, claro. O que mais poderia ser? Depois dos planos, a gente tem que falar das figuras geométricas planas. Uma figura é plana quando todos os seus pontos estão no mesmo plano. Aqui estão as principais figuras planas. Figuras que você já conhece pelos nomes, como o círculo, o quadrado, o retângulo, etc, etc. Ah, as figuras planas com 3 ou mais lados são chamadas de polígonos. Que é isso? Isso é uma folha que tem a forma de uma figura plana. Um polígono muito conhecido, o retângulo. E como você já falou das figuras geométricas planas, só me resta recordar o que são os sólidos geométricos. Ah, sólidos geométricos. É bem lembrado. Eu posso falar? Eu falo. Quando uma figura geométrica tem pontos situados em diferentes planos, nós temos o sólido geométrico. É fácil de entender. Quer ver? Uma folha sobre uma superfície plana é uma figura plana, o retângulo. Agora, se a gente empilhar várias folhas bem alinhadinhas, a gente tem um sólido geométrico. Assim fica fácil perceber que um sólido geométrico tem pontos em vários planos. E também é muito fácil perceber que o sólido geométrico tem 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Existem infinitos sólidos geométricos, mas a geometria só estuda alguns deles, aqueles que possuem determinadas propriedades. O prisma, o cubo e a pirâmide são alguns desses sólidos. Nesse caso, eles têm uma coisa em comum: todos são limitados por superfícies planas. Agora, existem outros sólidos que interessam. São esses aqui: o cilindro, o cone e a esfera. Esses sólidos também têm uma coisa em comum: todos são limitados por superfícies curvas. Agora preste atenção numa coisa que o Miguel tem para falar. Fala, Miguel. Isso é mesmo muito importante. Na mecânica, por mais complexa que seja uma peça, como essa, por exemplo, ela sempre pode ser analisada como sendo o resultado da combinação desses sólidos que acabamos de ver, ou parte deles. É por isso que você sempre precisa ter os sólidos na ponta da língua, ou será na ponta do lápis? Bom, vamos começar por esses aqui, os de superfície plana. Prismas. O prisma pode ser imaginado como sendo formado por uma pilha de polígonos iguais, ou ainda como resultado do deslocamento de um polígono. Trata-se de um tipo de sólido limitado por polígonos. Veja e guarde bem seus elementos: as faces, as arestas e os vértices. Como a base desse prisma é um retângulo, ele é chamado de prisma retangular. Quando a base é um triângulo, temos um prisma triangular e assim por diante. O prisma, que tem todas as suas faces formadas por quadrados iguais, é conhecido como cubo. Pirâmides.
A pirâmide também é um sólido limitado por polígonos e pode ser imaginada como resultado do empilhamento de polígonos semelhantes, mas cada vez menores. Outro jeito de imaginar a pirâmide é esse: o sólido formado ao ligar os vértices do polígono a um ponto P situado no espaço. O nome da pirâmide depende do polígono que forma sua base. Essa, que tem um quadrado como base, é chamada de pirâmide quadrangular. A sua magrela é cheia de sólidos com superfícies curvas. O guidão, os aros, os eixos, o garfo, a alavanca do pedal. E todas essas partes podem ser associadas ao cilindro, ao cone e à esfera, os chamados sólidos de revolução. Sólidos de revolução? Sólido de revolução. Sólido gerado pela rotação de uma superfície plana em torno de um eixo. Cilindro. O cilindro pode ser imaginado como resultado da rotação de um retângulo ou um quadrado sobre um de seus lados. A figura que é girada, nesse caso um retângulo, se chama de figura geratriz. O cilindro é formado por uma superfície cilíndrica, arestas e duas bases na forma de círculos. Cone. Girando um triângulo retângulo sobre um de seus catetos, temos o cone. Um sólido com superfície cônica, um vértice, uma aresta e uma base na forma de um círculo. Esfera. A formação da esfera pode ser imaginada a partir da rotação de um semicírculo em torno de um eixo que passa pelo seu diâmetro. O raio da esfera é o segmento de reta que une o centro da esfera a qualquer um dos pontos de sua superfície. Bom, a gente tem aqui sólidos geométricos bastante conhecidos, não é mesmo? Se a gente cortar esses sólidos assim... Veja só o que acontece. A gente obtém novas figuras, ou seja, sólidos geométricos truncados, que são chamados de troncos. Esse aqui, por exemplo, ele é um tronco de prisma. Exatamente. E agora só falta falar dos sólidos geométricos vazados. Os sólidos geométricos vazados são aqueles que apresentam partes ocas, como esse cilindro vazado com um furo quadrado. Reparem que se trata de um cilindro de onde foi retirado um prisma quadrangular. Veja. Depois de tudo isso que a gente ouviu, vale a pena lembrar uma coisa que é super importante. Pode ser a peça mais complexa do mundo. Com certeza ela pode ser analisada como sendo o resultado da combinação de sólidos geométricos, ou parte deles, não é mesmo? É isso aí. E é por isso que vale a pena você ficar de olho na revisão de tudo que a gente viu nessa teleaula. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Nessa teleaula, você recordou os diversos tipos de figuras geométricas, começando com as elementares como o ponto, a linha e o plano, passando pelas figuras geométricas planas, até chegar nos sólidos geométricos, limitados por superfícies planas, como o prisma, o cubo e a pirâmide, e nos sólidos que apresentam superfícies curvas, como o cilindro, o cone e a esfera, os sólidos de revolução. Por último, você viu o que é um sólido geométrico truncado e um sólido geométrico vazado. Mas o mais importante é que você ficou sabendo que, com essas figuras e sólidos geométricos, é possível analisar qualquer tipo de peça, até as mais complexas. Chaveta plana é um prisma retangular. A porca sextavada é um prisma hexagonal vazado. Viu só como as figuras geométricas têm tudo a ver com o seu trabalho? No seu livro de estudos, você vai encontrar mais detalhes sobre as figuras geométricas. Detalhes que você vai ter que dominar para aprender a ler e a interpretar um desenho técnico mecânico. Bons estudos!